Em um dia chuvoso, no final de maio, na escola Antonieta Gonçalves, como de costume, uma rotina cansativa numa tarde de segunda-feira, deixava os estudantes a desejar sobre sua concentração relacionado à anatomia humana. Mas a aula de biologia acabou de ser finalizada e chegou uma nova professora de geografia. A mesma se chamava Eleni e aparentava-se ser uma senhora baixa, magra, de cabelos bem grisalhos, com seu jeito rígido que odeia trabalhos mal elaborados. Bom dia, eu me chamo Eleni e foi um prazer ser professora nessa instituição de ensino. Respondeu Eleni, já comandando tudo. Para começar, quero que vocês se apresentem, saber o nome de cada um de vocês. Durante a explicação da professora, havia um rapaz que me chamou a atenção, com aqueles seus cabelos crespos dourados, aqueles olhos cor de mel, aquele olhar encantado, aquele corpo magro, sua pele pálida como a lua. O mesmo não estava sendo prestativo com o que era debatido na aula, apenas lendo aquele seu livro de astronomia. No outro dia seguinte, em uma manhã nublada, com aquele ar frio a bater no rosto, Isaac sozinho, sempre com o seu fone de ouvido, andando pelos corredores da escola. De repente, seus olhos se dilataram. Seu rosto mudou de expressão imediatamente. Havia se deparando, lá de longe, uma moça, na qual o encantou. Tinha algo nela que o encantava, não apenas na aparência dela, mas sim pelo jeito dela. Que garota! Respondeu ele bobo, baixinho, para que ninguém o escutasse, apenas para ele mesmo. Ele tinha vontade de falar com ela, só que o sinal tocou porque já acabou o intervalo e começaria a aula. No mesmo dia, em uma tarde, o universo resolveu juntar essas duas pessoas frente a frente, no mesmo horário e no mesmo local. Pois esses dois jovens, apesar de serem de cursos diferentes, Isaac de Biologia e a moça Mirella de Geografia, a professora Leni, ela lecionava nessas duas turmas, o que pediu para essas turmas se reunissem para fazer o projeto. Boa tarde, pessoal. O projeto será relacionado às rochas. Bem, as rochas estão em toda parte, como na construção civil, automobilistas, equipamentos, entre outros do dia a dia. Bem, eu quero que vocês formem as equipes imediatamente. Durante a aula toda, os dois se comunicavam por olhares. O brilho do olhar nos dois transmitiam algo, algo mesmo. E foi nesse diálogo que o destino conspirou a favor de duas pessoas desconhecidas até tão pouco tempo. Por surpresa, Isaac acabou se deparando com a moça de novo. Os dois jovens ficaram frente a frente e ambos ficaram sem fala. E mesmo com tanta surpresa, Isaac perguntou envergonhadamente para Mirelle. Como se chama? Quando Isaac fez essa pergunta, ela demorou a responder em poucos segundos, pois a mesma ficou maravilhada com o jovem e ao mesmo tempo envergonhada e mesmo assim respondeu. Eu me chamo Mirelle. E quando os dois pensaram em se conhecer mais, a professora Leni já foi logo chegando com os livros para ministrar a aula do projeto. E um momento entre eles deram uma pausa, mas com um gostinho de querer mais. O projeto deve ser elaborado de forma correta, para que outras pessoas conheçam os tipos de rochas. Portanto, eu vou mostrar algumas rochas que são importantes. Em toda a fala da professora, os dois se comunicavam com olhares. Não paravam de se olhar. Por fim, a aula acabou. Os dois para suas residências, pensando naquele momento. Principalmente Isaac. O rapaz não parava de pensar na Mirelle, pois ele havia se encantado pela jovem moça.
A mesma aparentava-se ser gentil, meiga, o sorriso como as nuvens do céu que contagiava qualquer um que passasse. Os cabelos longos, negros como a noite de luar. A pele branca, cor ao leite. Os olhos, meu Deus, os olhos azuis como os oceanos. Ela era diferente das outras para ele. Então, os dias foram passando e a construção do projeto foi acontecendo e numa sexta-feira o destino mais uma vez conspirou, fazendo com que eles chegassem primeiro na escola, primeiro que todo mundo. Você aqui novamente? Responde Isaac, sorridente e surpreso com a sua chegada. Eu tô aqui para tirar algumas dúvidas com a professora relacionada àquele conteúdo que elas tinham passado semana passada do projeto, sabe? Você vai estar livre no final de semana? Provavelmente sim. O final de semana é meio que sagrado para mim. Respondeu a moça Mirelle, gentilmente e sorridente para ele. Você se importaria de sair comigo no domingo? Respondeu ele curiosamente pela resposta da moça. Por longos assuntos, pois a professora Eleni parecia que ia se atrasar um pouco. Isso foi muito bom para eles. E conversa vai, conversa vem, o assunto acaba. E eles ficam calados. O silêncio fala mais alto. Acabam se enamorando pelo olhar. E com o silêncio dos dois, é perceptível a respiração dos dois jovens. E então, eles se aproximam, se olham e acabam tocando-lhe carícias. E um momento tão inesperado acontece. Abraçam-se e se beijam. E as suas almas neste momento se conectaram.